Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre a reestruturação do nosso plano de benefícios. Como amplamente divulgado, a Corsã nos enviou algumas diretrizes para nós fazermos uma reestruturação no atual plano de benefícios. Então nós vamos conversar hoje sobre essas diretrizes que a Corsã passou e sobre a metodologia de trabalho que nós vamos utilizar para fazer esses estudos e para fazer todo o roteiro desse trabalho que nós temos pela frente. Então, a Corsã nos enviou uma correspondência que ela nos solicitou quais são as diretrizes que nós temos que fazer, que nós temos que seguir para fazer todo este trabalho. Então, a primeira diretriz que ela nos passou, que ela quer que feche o atual plano de benefício definido. A segunda diretriz, que é para criar um novo plano de contribuição definida. Então, um plano de contribuição definida, denominado CD. O atual plano de benefício definido é denominado plano BD. A terceira diretriz, que ela quer que se crie um processo de migração, para que quem está participando hoje do plano BD, ele possa pegar suas reservas e migrar para o plano CD. E para uma quarta alternativa é sobre o equacionamento do déficit. Evidentemente que ela quer que se equacione o déficit e efetivamente também uma diretriz da gestão da fundação que nós temos que fazer esse equacionamento do déficit. Nós temos hoje um déficit de 250 milhões, como é do conhecimento foi divulgado, e isso é um déficit estrutural muito alto, ele tem que ser achado uma alternativa para ele. Então, como é que nós vamos trabalhar, certo? O projeto, então, ele vai entregar vários pacotes de trabalho, certo? Relativo a esta reestruturação. Então, primeiro nós vamos fazer os estudos iniciais, buscando um referencial teórico, um referencial de mercado e um referencial legal, um referencial atuarial. A partir desses pressupostos, nós vamos criar uma proposta. A partir desta proposta inicial, a gente vai definir qual será o nosso modelo de reestruturação. A partir da definição deste modelo, criado o modelo, o processo, então, desse modelo será submetido à aprovação dessas propostas para o processo decisório aí, com os diversos órgãos que tem que aprovar essas alterações. Bom, como é que nós vamos trabalhar? Primeiro, nós vamos, então, trabalhar com todas as partes interessadas num processo transparente, certo? Todas as informações serão repassadas. Então, inicialmente, nós vamos fazer grupos de trabalho com todas as partes interessadas. A primeira delas é a FUNCORSAN, certo? Então, lá, além do corpo técnico, nós temos os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, do Comitê de Investimento. Então, foi criado um grupo que vai discutir quais são as propostas que são viáveis. A segunda parte interessada é a própria Corsã. Então, a Corsã, ela criou uma comissão lá, que vai ser coordenada pelo diretor Jorge Mello, que vai fazer, então, toda a coordenação dentro da Corsã e vai trabalhar junto com a Fundação na concepção dessas propostas. O terceiro grupo é os próprios participantes, certo? Então, como é que nós vamos trabalhar com os participantes? Nós vamos através das entidades representativas. Então, nós montamos um grupo e convidamos o Sindiágua, o SENGE, o Sintec e o Sindaergs, que são os maiores sindicatos que mantêm acordo, ou que têm mais representados no acordo dentro da Corsã. Então, nós convidamos um representante de cada uma dessas entidades. E também convidamos representantes das associações. Então, da Associação dos Aposentados, da Associação dos Técnicos Científicos, da Associação dos Engenheiros, da Associação dos Servidores da Corsã, da Associação dos Técnicos Industriais, da Associação dos Advogados, da Associação dos Gestores da Corsã. Aí a gente vai formar um grupo, que este grupo, então, que vai ser responsável por fazer todas as discussões e trazer todas as reivindicações dos participantes. Bom, como que nós vamos utilizar? Qual é a metodologia de trabalho que nós vamos utilizar para desenvolver todo este roteiro aí? Primeiro, a Fundação Corsã, então, a partir desse referencial que ela vai buscar
de mercado, de referencial legal do que as outras praticam, nós vamos fazer uma proposta inicial, mas é uma proposta inicial apenas para iniciar as discussões. A partir desta proposta inicial, então nós vamos trazer para esses grupos para discussão. Então nós vamos apresentar essa proposta e visando então buscar todas as sugestões de todos os participantes, da patrocinadora, da própria fundação, quais são as sugestões que tem, certo? A partir dessas sugestões, nós vamos fazer uma análise de todas elas sob o ponto de vista legal e atuarial, se elas são viáveis. Elas sendo viáveis, nós vamos então buscar o maior consenso, o consenso possível com todas essas partes interessadas. Vencida essa parte dos consensos, nós vamos fazer a proposta. Então, daí a gente vai ter uma proposta. A partir dessa proposta, ela vai ser, então, enviada ao processo decisório das suas várias instâncias que tem que aprovar essas propostas aí. Então, qual será o fluxo de trabalho? Como é que nós vamos fazer esse fluxo de trabalho? Primeiro, então, nós vamos ter que ter uma proposta do regulamento da criação do novo plano. Então, ali vai ter todas as regras. Então, o regulamento consolida todas as propostas que nós tivermos. Nós vamos ter que ter uma alteração do atual regulamento, do atual plano de benefício BD, principalmente na questão que ele vai ser fechado não entra mais ninguém, quem está permanece, não entra mais ninguém. E vamos ter também um plano com todas as regras de migração, ou seja, as pessoas que estão hoje no plano BD, elas podem migrar para o plano CD. A partir essas propostas, elas têm que ser observados os requisitos técnicos. E o requisito técnico muito importante é da Corsã, porque um plano previdenciário, ele tem que atender às políticas de recursos humanos da patrocinadora. Ou seja, as políticas de gestão de pessoas, elas têm que estar incorporadas neste plano de benefícios. Então, é por isso que as empresas patrocinam plano de benefícios, exatamente é para ter as políticas de gestão de pessoas lá. Então, é uma parte importante no processo, ela então vai ser incorporada a essas políticas lá da Corsã. E depois, então, entra no processo decisório. Aí, as várias instâncias que tem que aprovar a matéria, que a gente vai ver aqui na sequência quais são esses processos decisórios. A partir do processo decisório, tem o que a gente chama de licenciamento, ou seja, o órgão regulador, né, eu tenho que instrumentalizar o processo e submeter a este órgão regulador, que é a Secretaria de Previdência Complementar, denominada Previc. Ela tem que fazer a aprovação do processo todo. A partir, então, da concepção do processo, nós vamos submeter da proposta, a concepção da proposta, nós vamos submeter, então, ao processo decisório, e o processo decisório vai observar a governança de cada ente. O primeiro ente é a própria fundação. Então, através da diretoria que cria a proposta, ela é aprovada pelo Conselho Deliberativo. Então, o Conselho Deliberativo é que aprova a proposta. O Conselho Deliberativo, você sabe, 3 participantes são indicados pela patrocinadora e 3 participantes são eleitos pelos participantes. Então, aí já também é um canal para trazer, então, quais são as propostas, quais são as reivindicações da categoria. Depois disso, o processo é submetido para a Corsã. A Corsã, então, lá ela vai fazer a aprovação pela diretoria colegiada e pelo Conselho de Administração. Aprovada a proposta na Corsã, esta proposta vai ser submetida através da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura ao Governo do Estado. E aí o processo vai ir para a Secretaria da Fazenda, que é o que vai ter que fazer a aprovação final, porque envolve custos, e quando é custos, o GAI é o que define lá quais são as diretrizes do governo, e ele aprova. Uma vez aprovado no Governo do Estado, daí sim nós vamos submeter ao órgão regulator, que é a Secretaria de Previdência Complementar, Previc, lá em Brasília. Nós então vamos iniciar na partir da próxima semana, iniciar efetivamente o trabalho. Nós vamos começar então a fazer a reunião com esses grupos que a gente criou para discutir quais são as propostas, e a gente tem até o dia 15 de setembro para finalizar essas propostas. A partir dessas propostas finalizadas lá
na metade de setembro, aí nós vamos submeter ao processo decisório. Então, primeiro vai ser para a Fundação Corsã, que teria até o dia 25 de setembro para fazer a aprovação. Depois para a Corsã, que ela teria até o dia 13 de outubro para fazer a aprovação. E depois a gente encaminha para o governo do estado, que ele teria até o dia 29, até o final de outubro, para fazer a aprovação. Aí todo o pacote, é o modelo de reestruturação que vai englobar o regulamento do plano CD, o regulamento do plano BD e toda a operação de imigração. Uma vez aprovado no governo do estado, a gente tem que dar publicização aos processos, ou seja, nós temos que disponibilizar todas as alterações no site da fundação e eles devem ficar lá por 30 dias para conhecimento de todas as partes interessadas. Então, isso aí, se nós colocarmos no dia 29 de outubro, então nós vamos até 29 de novembro que ele vai ficar disponível. A partir dessa data, ou lá por início de dezembro, aí nós vamos submeter o processo ao licenciamento à Previc. A Previc tem 60 dias para fazer esse processo. Então, uma vez que ela aprovar, a Previc aprovar lá pelo final de fevereiro, a gente entra na etapa de implantação do processo. E aí a primeira etapa, que a gente chama de pré-migração, que é o atuário, o cálculo atuarial lá, o trabalho do atuário, ele vai fazer o cálculo do valor que cada um tem das suas reservas, que ele pode migrar do plano BD para o plano CD. Uma vez ele feito esse cálculo, que deve durar aí uns 15 dias, lá por metade de março, a gente inicia o processo de implantação. Então, o processo de implantação, primeiro, é toda a divulgação do que foi aprovado e para tirar todas as dúvidas. Esse processo, ele deve durar em torno de 6 meses, todo ele. E aí, então, lá em torno de metade do mês de agosto, nós teríamos então já o processo implantado. Quem quiser migrar, já migrou e aí já implantado. Daí tem que ter uma avaliação da pós-migração para ver como fica cada um desses planos. Então isso é em agosto. Mas esse plano já, a gente prevê que ele é aprovado, o novo plano, a partir de abril, a gente já pode começar a receber adesão de quem hoje não participa do atual plano. Então, a partir de abril, a gente teria uma alternativa para em torno de mais de 1.000 empregados hoje da Corsã que não fazem parte do atual plano. E todo o projeto a gente prevê que ele vai levar em quase 2 anos. Então, lá por 2022 que a gente encerraria todo o projeto. Tem toda uma questão aí também da discussão e das etapas que a gente nem traz aqui, do trabalho interno dentro da fundação para ela se preparar, porque ela vai sair de uma gestão de um plano e vai ter que fazer gestão de outro. Então, ela tem toda uma adaptação que ela tem que fazer. E como é o processo de comunicação que nós vamos utilizar? Bom, nós vamos criar um site específico que vai concentrar todas as informações, tudo vai estar nesse único lugar lá dentro desse novo site que nós vamos criar. Nós vamos ter um e-mail exclusivo, só para tirar as dúvidas da reestruturação, para que todo mundo possa nos demandar e que essas dúvidas elas fiquem documentadas, elas fiquem por escrito. Nós vamos utilizar as mídias sociais para fazer lives, YouTube e nas outras, para tirar também as dúvidas, que aí a gente pode fazer um processo de interação. Nós vamos utilizar vídeos, a exemplo desse aqui, já um vídeo que o diretor Gilmar divulgou na semana passada, explicando os conceitos. Então a gente vai utilizar bem mais isso aí para explicar todos os conceitos. Nós vamos fazer cards para divulgar nas mídias sociais também, na internet, explicando. Nós vamos criar folder digital resumido, com o resumo de todas as informações, mas nós também vamos utilizar o meio tradicional, que é fazer toda a documentação e encaminhar em papel. Então nós vamos ter manuais, nós vamos ter cartilhas, nós vamos enviar correspondência, tudo via correio. E a gente também vai, já a partir desta próxima semana, já estamos retomando o processo que nós chamamos de interiorização, que vão ser reuniões virtuais. Primeiro, por causa da pandemia, nesse momento a gente não tem que ir, não tem, digamos, forma de viajar. E mesmo que tivesse,
pelo volume de trabalho que o projeto vai demandar, nós não vamos ter como fazer viagem e estar se deslocando nesse primeiro momento. Então, nós vamos utilizar os meios virtuais. Então, quem estiver interessado, ele pode nos demandar que a gente vai se programar. É só ter infraestrutura, ou seja, ter um computador lá que consiga nos receber a nossa reunião, um computador ou televisão, e a gente marca horário, qualquer horário, pode ser de dia ou pode ser de noite, das pessoas poderem assistir de casa sem nenhum problema. É só nos demandar que nós já vamos agendar essas reuniões. Bom, o processo todo que a Corsã adotou, no nosso entendimento, ele é o processo mais democrático possível, porque ele respeita os direitos adquirido e um processo de migração não é obrigatório. Mas eu queria colocar primeiro que a Corsã só nos repassou as diretrizes, não tem absolutamente nada definido, nada definido. Todas essas definições nós vamos divulgar, nós vamos discutir com todas as partes interessadas, tentar buscar um processo que seja transparente e de consenso. Então já nos chega boato que a Corsã vai parar de pagar, que não vai pagar. Não tem absolutamente nada disso. Até março do ano que vem não tem nenhuma alteração, porque qualquer alteração que houver, mesmo que seja só alteração que é mais simples, de fechamento do atual plano, que é ninguém mais entra nesse plano, este fechamento de plano ele só pode ocorrer quando há uma alteração regulamentar, e ela tem que ser obedecida todos aqueles passos que a gente já falou anteriormente. Então, um processo de migração também ele não é obrigatório. Quem entender que o atual plano de benefício ele está adequado, ele fica neste plano. Quem entender que não está adequado, ele pega suas reservas acumuladas até aquele momento, ou seja, os direitos que estão garantidos até aquele momento, e leva para o novo plano. Evidentemente que o nosso atual plano, como já foi divulgado, ele tem um problema muito sério de déficit técnico. Ele é um problema estrutural. Então, nós vamos ter que resolver esse problema de déficit técnico. Então, cada uma das partes terá que pagar, né, a sua parte do déficit. Então, 50% do déficit ele é da patrocinadora e 50% ele é dos participantes. Então, num processo de migração, quem migrar, ele vai pagar, ele vai ser descontado das suas reservas aquilo que ele deve da sua parte de déficit técnico. Quem ficar no plano provavelmente será criada uma contribuição extraordinária. Mas este déficit técnico, as alternativas que nós temos, nós dentro do trabalho também vamos discutir a exaustão, quais são as alternativas e qual é a melhor alternativa, e isto vai ser também divulgado para todo mundo. Então, portanto, pessoal, nós entendemos que este é o processo mais democrático, não existe absolutamente nada definido, as discussões vão começar na próxima semana, todas as partes interessadas vão estar ali, evidentemente que é um plano, ele tem que atender as duas partes mais interessadas. A fundação ela é só gestora, ela vai fazer a gestão do plano que a patrocinadora entender que seja adequado pela outra parte que os participantes entenderem que seja adequado. Então eu não tenho como fazer a gestão de um plano se uma das partes não quer. Então hoje 1.000 pessoas ou mais de 1.000 pessoas não participam do plano. Por que eles não participam? Porque para eles o plano aí não é interessante, para eles não atende às suas necessidades, às suas expectativas, ou porque ele entende que este plano BD não é mais praticado no mercado e ele entende que isso não é adequado, ou porque ele não tem capacidade de pagamento, ou porque ele não tem uma cultura previdenciária, mas o plano não atende às suas necessidades. Pelo outro lado, ele também tem que atender às necessidades da patrocinadora. Ele tem que estar dentro, primeiro, da capacidade que a patrocinadora tem de pagar, então ela tem que ter dinheiro para pagar, senão não tem plano, e este plano ele tem que atender às expectativas, ou ele tem que entender a todas as políticas de recursos humanos, ou a política de gestão de pessoas da patrocinadora. Então, se uma das partes não quiser, isso não existe plano. E a fundação, então, vai fazer a gestão daquele plano que as partes entenderem mais adequado. Então, ele é um processo que quem entender
que não deve migrar, que está satisfeito com o plano, ele não é obrigado a migrar. E não há nem uma forma de a Corsan mudar ou modificar as regras do plano e aquilo que está definido ali. Então, nós estamos iniciando o processo, a gente vai estar, nós estamos à disposição, nós vamos nos comunicar bem mais seguidos. Qualquer dúvida, nos procurem. A diretoria da Fundação está à disposição. Todo o corpo técnico, através da central de atendimento, nós estamos à disposição. Nós vamos criar os meios para que consiga vir a informação de forma documentada para nós, para a gente poder esclarecer. Nós vamos fazer reuniões. Se vocês entenderem também, procurem os seus representantes, principalmente via sindicato ou via associação, que são as partes interessadas, e a gente vai fazer um processo que nós podemos prometer que ele vai ser da forma transparente e que as alternativas, respeitada a vontade de ambas as partes, elas sejam as mais adequadas possíveis. É isso, pessoal. Muito obrigado e nos vemos na sequência. Obrigado.